Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nosso vídeo de hoje é uma continuação do nosso assunto sobre a razão na modernidade. Já fizemos um vídeo sobre a razão na modernidade, falamos sobre empirismo, racionalismo e criticismo, e hoje nós vamos falar sobre idealismo, dialética, positivismo e materialismo. São características da filosofia moderna sobre a razão, certo? Sobre essa busca de conhecimento, como se dá a razão. Então, primeira coisa, o idealismo. Quando a gente fala de idealismo moderno, a gente está lembrando do filósofo Hegel, certo? E o idealismo é a teoria filosófica de que a vida, o conhecimento, as coisas se dão na relação entre o externo e a ideia do indivíduo. Ou seja, dentro da nossa cabeça nós formamos o nosso mundo, certo? O nosso mundo é feito a partir das nossas experiências individuais. Por isso que existem pessoas que têm uma visão de mundo diferente de outras visões de mundo de outras pessoas. Por quê? Porque isso se dá de forma ideal, de forma racional, de forma metafísica. A ideia, por isso idealismo, nos lembra lá do mundo das ideias de Platão, por exemplo, que quer chamar a atenção para a diferença entre a matéria, o materialismo, ou seja, o idealismo diz que não depende da matéria. Há aspectos racionais, supramateriais, transcendentais, que vão além da matéria. Por isso que o conhecimento se dá em aspectos que não dependem totalmente da matéria, certo? A gente pode usar ali a experiência empírica, mas há situações transcendentais, metafísicas, que estão dentro da nossa razão, dessa razão maior que rege o universo. Dentro desse idealismo surge a dialética. A dialética vai dizer que tudo que existe é fruto do espírito, certo? O espírito. Aqui Hegel chama de espírito essa força que arquiteta todo o universo, na qual todas as coisas acontecem, todas as coisas funcionam. Esse espírito nós não podemos confundir com o espírito como nós conhecemos numa realidade religiosa, por exemplo, certo? Espírito, um fantasma, ou espírito do espiritismo, ou um espírito divino do cristianismo, por exemplo. Não. É a realidade que na metafísica a gente poderia até chamar de ser, o ser no qual todas as coisas acontecem, todas as coisas são porque participam desse ser. Então, no idealismo hegeliano, todas as coisas acontecem no espírito. Esse espírito que é não material, que está para além do físico, por isso metafísica, está além do físico. Tem gente que acha que metafísica é religião e não tem nada a ver. Metafísica é aquilo que está além do físico, que está para o racional, para o ideal, certo? E a dialética vai dizer que as coisas acontecem, o conhecimento acontece, a vida acontece, a história acontece dentro desse espírito, como manifestação desse espírito, de forma a construir uma tese, uma antítese e uma síntese. Quando nós vamos conhecer alguma coisa, nós olhamos para aquela coisa, no nosso cérebro nós formamos uma tese. Aquilo é tal coisa. Aí quando a gente estuda mais sobre aquela coisa, aí tem uma antítese, uma antitese, o contrário da tese, certo? Que a gente percebe, a gente estudou mais a fundo, não era bem aquilo, é mais para isso aqui. E aí a gente conclui uma síntese, que é a conclusão da tese e da antítese, uma síntese, certo? E aí essa síntese, ela já se torna uma nova tese. E aí depois a gente cria uma outra antítese e uma síntese, que vira uma tese e ad eternum. Todas as coisas acontecem assim. O conhecimento se dá por tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese.
E a história, para Hegel, também acontece assim. A história se dá em tese, antítese e síntese. Por isso que o conhecimento, assim como a história, é tudo dinâmico, é tudo mutável, está tudo em movimento, porque é esse movimento dialético. A história, por exemplo, vem um fenômeno social, aí vem que é a síntese, que é a tese, aí vem um outro fenômeno social que é uma antítese contrária àquilo ali, e aí depois chega uma síntese, certo? A gente pode pensar assim, ó, vamos pensar no Brasil. Nós temos ali movimentos sociais que beiram o socialismo, que beiram o comunismo, aí depois vem os militares com a ditadura militar como uma antítese, e aí concluímos uma síntese, o tempo de hoje, que também já é uma tese de um novo tempo, que também já está tendo suas antítese e já está concluindo outra síntese. Então a história também funciona na dialética, nesse movimento dialético, nesse movimento que não para, né? Já o positivismo, por exemplo, o positivismo podemos assim dizer, o endeusamento da ciência positiva como a única forma de aquisição da verdade. Lembrando que o positivismo ele surge ali inspirado pelos movimentos do iluminismo, que quer trazer a razão, as atividades racionais como as únicas possibilidades de aquisição da verdade. Então o positivismo, nós temos aí o grande cabeça do positivismo, o Augusto Comte, certo? E como essa ideia de que a ciência é a única forma de transmissão da verdade. Então faz uma crítica à metafísica, por exemplo, ao idealismo hegeliano. Então essas coisas de metafísica, de coisa racional, que não é experimentável cientificamente, isso é tudo bobagem, não precisamos estudar, certo? Segundo o positivismo. Então, o positivismo ele traz a ideia de ciência positiva, ciência experimentável. A ciência que pode ser experimentada é a única que pode transmitir a verdade. Dentro do positivismo surge a sociologia, por exemplo, como uma disciplina que vai estudar os seres humanos. A sociologia é possível, segundo o positivismo, porque é capaz de experimentar os seres humanos. Ela faz as experiências com os movimentos sociais, com os movimentos humanos, por isso ela é possível, por isso ela existe, certo? Agora, algumas disciplinas filosóficas, metafísicas e tal, aí já não são possíveis, é só especulação, certo? O positivismo de Augusto Comte, ele traz três estados do conhecimento. O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. O estado teológico é quando o ser humano responde às suas perguntas, às suas indagações em Deus ou nos deuses, certo? Os deuses, então, são as respostas para os questionamentos humanos. Esse é um primeiro estágio. O segundo estágio, que é o estágio metafísico, é quando conceitos metafísicos, conceitos fora da realidade material, respondem aos questionamentos humanos. E por fim chegamos ao estágio positivo, que é o estágio da ciência positiva, quando nós usamos a experiência positiva, as experiências com o material, com o físico, para responder às indagações sociais. Inclusive, uma curiosidade, a nossa bandeira nacional, lá o lema Ordem e Progresso da nossa bandeira nacional, faz parte do positivismo, que se caracterizava com amor à ciência, a ordenação das coisas a serem estudadas, por isso que no positivismo há até a divisão das ciências em suas respectivas áreas, para que sim haja o progresso, certo? E o materialismo, a gente, quando a gente fala de materialismo, vem à nossa mente Karl Marx, filósofo Karl Marx,
que constrói a ideia do materialismo histórico dialético, ou seja, ele é quase como uma antítese ao idealismo dialético de Hegel. Enquanto Hegel vai chamar a atenção para dizer que a vida, as estruturas sociais, tudo são manifestações do espírito, desse espírito que nós vimos, dessa ideia metafísica, racional, para Marx, a vida, a história, as coisas acontecem como manifestação da humanidade material, de carne e osso. Os seres humanos de carne e osso que trabalham, que geram trabalho, que geram frutos do trabalho, são esses seres humanos que vão construir a história, que vão construir a vida nesta dialética. A dialética da luta de classes marxistas, no sentido de que aquelas revoluções de classes para que haja o socialismo, então a ditadura do proletariado e tal. Essas revoluções, essas lutas de classes, o trabalho, as energias do trabalhador em processo de transformação social, isso vai fazendo acontecer a história no material, no físico, sem ideias metafísicas, sem um grande ordenador do universo metafísico, como o espírito, por exemplo. Não. A história acontece na matéria. Os seres humanos, nas suas relações de trabalho e relações de revolução, que vão construindo a sua história. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve antes de sair do vídeo. Se inscreve aí, não custa nada. Ativa o sininho que quando a gente colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Um abraço, até a próxima. Valeu!